que participaram de um mutirão oftalmológico no Hospital de Clínicas de Campina Grande denunciaram complicações graves após os procedimentos realizados na última quinta-feira. A notícia ontem foi notícia nacional, a Band Nacional repercute, hoje tem também repercussão na Band Nacional e é um assunto, meu amigo, que a gente precisa saber que providências as autoridades da saúde estão tomando na Paraíba para tentar apurar e descobrir os culpados, se houve uso de medicamento vencido e punição para quem fez isso. Isso é um crime contra a saúde pública, não é? Eu estou com Sabrina Barbosa aqui na minha tela gigante. Sabrina, você conversa comigo agora, Sabrina, nessa hora da manhã, cedinho ainda, você está de frente à Secretaria de Saúde do Estado, 6h18. O que é que tem de atualização, a gravidade desse fato e a apuração nesse momento, Sabrina? Bom dia. Tribuna Livre. Oi, Nilvão, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. É um crime gravíssimo, é um crime voltado à questão de saúde pública, assim como você mencionou, e por isso as autoridades, tanto o Ministério Público da Paraíba quanto o Conselho Regional de Medicina, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, estão investigando as principais causas do que houve nesse mutirão oftalmológico que aconteceu no Hospital das Clínicas em Campina Grande. 64 pacientes após a cirurgia apresentaram graves riscos à saúde, alguns deles inclusive com problemas de perda total de visão, o que relata que tudo isso teria sido motivado pelo uso de medicamentos vencidos pós a cirurgia. Inclusive a Secretaria Estadual de Saúde, que verificou toda a situação após denúncias de pacientes que chegaram até a imprensa e relataram esses riscos de saúde, né? Então a Secretaria Estadual começou uma investigação e nessa mesma apuração eles viram que dos 30 frascos de medicamentos que foram utilizados na cirurgia, pelo menos 6 estavam abertos, ou seja, não tinham lacre oficial e estava com o prazo de validade vencido. A gente tem, já para começar aqui a repercutir esse caso e como que as autoridades têm levado adiante as investigações, já que o Ministério Público da Paraíba emitiu uma nota ontem alertando o Estado em dando um prazo de 10 dias para ele se pronunciar a respeito do que tem feito em base de tentar essa questão dos demais pacientes ter toda uma orientação médica. Então, com esse prazo agora, a Secretaria Estadual de Saúde precisa manter essas informações atualizadas a toda a população, principalmente aos familiares. A gente tem agora o primeiro pronunciamento que foi feito, do secretário estadual de Saúde, Ari Reis, falando sobre a investigação. Vamos ouvir. Desde o último sábado, nós identificamos que alguns pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos lá em Campina Grande sentiram alguns sintomas muito incomuns de todos os outros 40 mil pacientes que foram operados por cirurgias oftalmológicas no estado. Atendemos esses pacientes no Hospital de Trauma de Campina Grande e esse número aumentou, chegando aí a 4 pacientes com sintomas graves. Identificamos aí prováveis causas e situações dentro dos nossos hospitais, mas descartamos de imediato e passamos a investigar a conduta dessa empresa que foi contratada para prestar serviço médico e para dar também esses medicamentos. E aí, averiguando os materiais desta empresa que estavam dentro do Hospital de Clínicas, nós identificamos esses frascos abertos, cerca de 30 frascos que foram utilizados nesse mutirão, e dos 30, 6 frascos com prazo de validade aí, datados de março de 2023. E agora isso virou uma questão de polícia, isso é um crime que vai ser apurado e os responsáveis serão amplamente penalizados. Mas não só isso, os pacientes que foram submetidos, mobilizamos todo o estado e todos os 64 pacientes passam por atendimentos. Nós só temos até agora 9 pacientes mais graves, 4 passaram por procedimentos cirúrgicos, nenhum desses pacientes perdeu a visão, todos estão sendo acompanhados, os que não passaram por procedimentos cirúrgicos estão utilizando antibióticos e agora seguimos também ao mesmo passo que acompanhamos os pacientes com a Polícia Civil no caso, com o Conselho Regional de Medicina, suspendemos o contrato com essa empresa, com a fundação aqui na Secretaria de Estado da Saúde, para podermos apurar verdadeiramente os culpados disso e tratar nossos pacientes, enfim, para que ninguém fique com sequelas graves desse episódio que provavelmente aconteceu lá em Campina Grande. Pois é, como vocês acompanharam, tem toda uma preocupação a respeito disso. No mutirão foram participantes 64 pessoas ao todo, ou seja, que passaram pela cirurgia oftalmológica lá no Hospital das Clínicas em Campina Grande. 9 pacientes desses 64 que apresentaram complicações maiores. Além de quadro de infecção, houve uma pessoa que teve cegueira, ou seja,
por conta de toda essa questão dos medicamentos vencidos, uma pessoa perdeu totalmente a visão e por isso que a preocupação é maior a respeito disso. A nossa equipe de reportagem ontem conversou com o filho de um dos pacientes que passaram por esse mutirão, é o Inácio. Vamos ouvir o depoimento dele agora. Foi feito 5 aplicações e todas elas deram certo nas outras clínicas, né? E dessa vez foi mudado o setor que ia fazer essa aplicação no Hospital de Clínicas e infelizmente deu no que deu, né? Minha mãe perdeu a visão, ela tá aí, fez uma outra cirurgia para não perder o outro lado do olho, também da visão, e ela tem 89 anos e não só foi com ela, foi com muitos pacientes. Estávamos numa clínica e lá chegaram outros pacientes. E foi procedimento que a médica relatou, procedimento errado. Pois é, preocupante. Inclusive, diversos outros pacientes, Ivan, procuraram também outros ambientes de saúde, relatando fortes dores na região ocular, o que está preocupando as autoridades de medicina com relação a isso, lá em Campina Grande. A gente tem agora a fala do Bruno Leandro, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina, que está apurando também as investigações. Já chegou no próprio Conselho Regional de Medicina várias denúncias a respeito dessa situação em Campina Grande, e por isso o Bruno vai falar agora para a gente como será o procedimento de apoio a essas famílias vítimas desse mutirão. Vamos ouvir. Recebemos a informação que em princípio eram 4 pacientes, agora já se estendeu para 9. É possível até que mais pessoas que estejam sentindo algum incômodo também procurem assistência, considerando a repercussão do caso. Mas o que é mais importante é que a gente entenda como estão essas pessoas, quais são os danos que elas tiveram, se são reversíveis, irreversíveis e como podemos ajudá-las, né? Isso é o mais importante, pode ter certeza. Quando o Conselho recebe uma notícia como essa, o primeiro passo é fazer uma apuração isenta. Nós recebemos através da imprensa a informação, já abrimos uma sindicância de ofício, nenhum parente ou nenhum familiar, nem mesmo os pacientes procuraram o Conselho, mas mesmo assim nós já abrimos a nossa sindicância. Aí nós temos a parte de apuração inicial, solicitamos documento e no processo ético profissional, as partes que são denunciadas, elas terão oportunidade de se defender, porque nós vivemos um Estado democrático de direito, isso é importante que se diga, e a partir dessa análise nós tomamos o nosso julgamento ético de punibilidade ou de absolvição. Sendo punido, pode ser desde a advertência até uma cassação, a depender do caso. Quando você tem um grande fluxo de procedimentos, a chance de erro tende a ser maior, mas no caso em específico, em tela, o que se aponta como maior probabilidade foi a medicação que estava vencida. Pelo menos isso é uma probabilidade, ainda precisa ter de apuração para fazer essa confirmação. Nós temos um protocolo muito rigoroso da Organização Mundial de Saúde de segurança do paciente, que tem 6 metas, e a terceira dela é a farmacologia segura, ou seja, você aplicar a medicação certa para o paciente certo e checando se aquela medicação está em condições de uso, ou seja, dentro do prazo de validade, se as propriedades dela estão de acordo com o que o fabricante recomenda, para que não haja nenhum erro. Então, infelizmente, esses erros eles são comuns em todo o país, em todo o mundo, é uma grande preocupação, porque vários eventos adversos eles são evitáveis dentro do sistema de saúde. Pois é, Nivan, vamos acompanhar toda essa situação. Inclusive, o Ministério Público tem mencionado como vítimas do mutirão por se tratar de pessoas que acabam não tendo condições de procurar algo particular para fazer essas cirurgias, para participar, e são pessoas com situação de vulnerabilidade, por isso recorrem aos serviços públicos para fazer esses tipos de cirurgias e por isso já são consideradas vítimas desse mutirão. É assim que o Ministério Público está procedendo e chamando essa situação. Inclusive, a Anitta, né? Ternina da Costa, esse é o nome, eu estou trazendo aqui para vocês entenderem quem é a paciente que ficou totalmente cega. O nome dela é esse, Anitta Ternita da Costa, uma paciente de 89 anos que perdeu praticamente toda a visão. A família também já está indiciando a empresa e colocando aí todo o aparato criminal a respeito dessa situação, porque realmente é um crime de saúde. Nesse sentido, a empresa que está sendo responsabilizada tanto pela questão dos procedimentos medicamentosos como todo o aval das cirurgias é a Fundação Rubens Dutra. A fundação destinou uma equipe para investigar, segundo nota da empresa,
destinou uma equipe para investigar as causas das infecções e deve divulgar o resultado até a próxima quinta-feira, dia 22. Até lá, o Ministério Público pede agilidade do governo do estado e de todas as demais entidades envolvidas nesse mutirão para que, de fato, a gente tenha um pronunciamento mais rigoroso a respeito disso, as apurações e punições de quem, de fato, cabe a essa questão dos medicamentos que estavam vencidos e foram utilizados durante a cirurgia, o mutirão lá em Campina Grande. Volto com vocês aos estúdios. Aí, Sabrina trouxe tudo, né? Todos os lados, todas as nuances em relação a esse fato aí, que pela gravidade do que eu tô vendo, tem que investigar e se descobrir, constatar que houve uso de medicamento vencido no olho dos meus velhinhos e velhinhas que precisam da cirurgia de catarata, aí a turma tem que ir para a cadeia. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. O cara já procura o SUS, cara, para fazer uma cirurgia de catarata porque não tem como pagar. E outra coisa, não, vai procurar no SUS que é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Nós temos que acabar com esse negócio de aceitar que o SUS seja ruim porque é de graça. O SUS não é de graça, gente. O SUS não é de graça, a gente paga caro. Outra coisa, se você for comparar o dinheiro que o SUS tem não, o dinheiro que eu pago de imposto, que você paga de imposto e que vai para o SUS, para bancar o SUS, quem banca o SUS sou eu e você. Nós é que pagamos o SUS. Então a gente paga um plano de saúde. Só que a gente não é um plano de saúde privado, a gente tem um plano de saúde público. O SUS é um plano de saúde público, porque é o dinheiro do meu imposto que vai para o SUS. O governo toma de mim, eu não concordo, né? Mas o governo toma de mim. O imposto, já diz o nome, é imposto, eu tomo de você. O governo toma da gente para bancar o SUS, para bancar a educação. Então a gente tem um plano de saúde que é o SUS. Então o cara não tem um plano de saúde privado, aí vai para o SUS. Aí acontece um negócio como esse. Não pode acontecer um negócio como esse, não tem como concordar com isso. Então os culpados, depois de uma apuração, têm que ser punidos. E aqueles que tiverem problemas no olho, o Estado tem que se responsabilizar porque o mutirão foi organizado pelo Estado. Isso aí é indiscutível, isso aí é direito legítimo. Não tem nem discussão isso aí. Eu vou pedir a minha equipe para acompanhar de perto, acompanhar direitinho, vamos ficar lembrando desse fato e eu quero ver as providências que serão tomadas. Quem usou medicamento falso, eu quero saber quem foi o responsável, porque eu vou botar aqui para torar, eu vou botar aqui para lascar quem permitiu que se fizesse isso com esses idosos lá em Campina Grande. 6h31 agora, 6h31.